Nós temos aqui criança, um modelo para os adultos. Nós temos em Marcos 10, de 3 a 16, que fala assim, de 13 a 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Jesus, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará no céu. Não é? Então, receba aí a criança, mesmo assim, como se você estivesse recebendo o próprio Jesus aí, sabe? Que você terá o reino do céu. E seja como a criança, em muitas atitudes suas que você vai bem. Nós temos aqui, comemoramos hoje o Dia da Criança. As crianças têm lugar de destaque no reino de Deus. Nesse texto, vemos 3 maneiras de se lidar com crianças. Há aqueles que trazem as crianças a Jesus. As crianças não vieram, elas foram trazidas. Devemos ser facilitadores e não obstáculo para as crianças virem a Cristo. Há também aqueles que impedem as crianças de virem a Cristo. Os discípulos de Cristo demonstraram dureza de coração e falta de visão ao tentarem impedir as crianças de chegarem a Cristo. Mesmo depois de Jesus ter ensinado claramente sobre o assunto, os discípulos, em vez de ajudar as pessoas a trazerem as crianças a Cristo, repreendiam-na. Eles agiram com preconceito. Finalmente, aqueles que abençoam as crianças. Jesus demonstra amor, cuidado e atenção especial com todos aqueles que eram marginalizados na sociedade. Ele dava valor aos leprosos, aos enfermos, aos publicanos, às prostitutas, aos gentios e agora às crianças. Não é? Jesus fala, deixe que as crianças venham a mim. Não é? Que caminhe até a mim. E abençoou as crianças. Você é um abençoador. Abençoe as crianças. Não é? Muitas vezes as pessoas falam mal. Não, que criança barulhenta, que não sei. Tem muitas mães aí que oram para ter filho, pais oram, e depois maltratam as crianças e tudo. Meu querido, filho é herança de Deus para nós. E hoje é dia de você, assim, meditar. Eu tenho que tratar bem as crianças. Não é? E tem tanta criança aí precisando de um abraço aí, não é? Em lugares aí de, né, que estão aí precisando ser adotadas e não tem ninguém para adotar. Então nós vemos aí creches, lugares aí tudo cheio de crianças aí precisando. Talvez você não tenha filho aí, ó, adote uma criança, não é? Ame essa criança. É isso que Jesus quer colocar no seu coração. Amém, em nome de Jesus. Nós temos aqui já algumas participações, Guerra. Sim. Diz assim, orem por mim, pelo meu marido e pela minha filha. A paz do Senhor Jesus Cristo. É a nossa irmã Rosângela, de Ponte Nova, aqui no interior de Minas Gerais, não é? Então, ok, nós vamos estar orando sim por você, né? Pedindo que a graça do Senhor seja abundante sobre você, no nome de Jesus. Nós temos aqui a participação da Evaline, de Teresópolis. Davi venceu o confronto contra o gigante Golias, mas não conseguiu vencer as suas vontades e acabou caindo no pecado de adultério. Não é? Então ela pede aqui orações pela sua família, né? Ok, nós vamos estar orando sim, pedindo que o Senhor esteja dando graça, né? Esse é um texto bem desafiador, não é? A respeito aí também da pedra de tropeço e tudo, né? Mas nós queremos, né, no dia de hoje, abençoar aí a sua vida, né? E que você e a sua casa, a sua família, seus filhos, as suas crianças possam verdadeiramente, né, ser assim, abençoados, né? E com a palavra que nós estamos trabalhando hoje, né? Nós queremos assim trazer um entendimento, uma compreensão
a respeito de como que as crianças, elas, na realidade, elas podem ser um modelo, não é, para os adultos, e como que você que talvez já tem criança pequena, já teve experiências, né, com isso, então na realidade você sabe quantas vezes, eu posso dizer isso, quantas vezes os nossos filhos, né, eles foram modelos, quantas vezes eles chamaram a atenção. Com certeza, né? Não é? Então, assim, quantas vezes tanto o Estevão e o Roger chamavam a atenção quando eram menores, né? E a gente, assim, liderando o ministério e tudo, eles, olha, mas não, a Bíblia não diz assim, não, olha. Então, era muito interessante, né? Mas nos ensina demais. Nos ensina, Isso é uma bênção. Muitas atitudes deles nos ensina muitas coisas na vida, né? Talvez a gente não está enxergando. Não. E de repente eles com atos chamam a atenção. Não, e como que eles estão atentos a tudo. Sim. Né? Como que eles estão atentos ao que está falando. De repente eles soltam umas pérolas, né? São aquelas pérolas assim que dá na cabeçada da gente. Com certeza. Ok, cara. Hoje nós temos aqui um encorajamento para levarmos as crianças a Jesus. Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus demonstra afeição às crianças. Ele diz que quem recebe uma criança em seu nome é o mesmo que receber a ele próprio. Jesus afirma, por outro lado, que fazer uma criança tropeçar é uma atitude gravíssima. Agora Jesus acolhe as crianças, toma em seus braços, impõe as mãos sobre elas e as abençoa. Devemos trazer os nossos filhos a Cristo. Os braços de Jesus estão sempre abertos para acolher as crianças. A igreja deve estar sempre de portas abertas para receber as crianças. Devemos ser facilitadores para as crianças chegarem aos pés do Salvador. O que nós devemos ser na vida das crianças? Exemplo, inclusive exemplo espiritual. Não é? Muitas vezes a gente tem que entender que nós somos exemplo. Eu lembro um pastor amigo meu, uma vez ele falou comigo assim, falou: Guerra, eu estava orando e meu filho, o filho dele tinha 3 para 4 anos, estava orando do meu lado e ajoelhado, e eu lembro que eu ouvi ele falando assim: Senhor, abençoa a vida do pastor Guerra. Os filhos dele orando para me abençoar. Eu fiquei muito feliz com aquilo, né? Uhum. Ele falando: Guerra, você acredita que ele estava orando para você? Eu falei: que benção, glória a Deus, sinal que alguma coisa, não é? Ele viu em mim de bênção e tal, e, né, e sentiu de orar por mim, glória a Deus, né? A gente sabe que o coração da criança é sincero, é sincero. Eu lembro de um caso interessante que o menino, o irmão dele deu uma cacetada na cabeça dele e machucou, e teve que dar ponto. E quando o pai levou no médico, aí o médico foi dar os pontos e falou assim: ó, vou dar uns pontos na sua cabeça, não vai doer não, mas eu vou te dar aqui 2 chocolates aqui, para você ir comendo, enquanto você vai comendo chocolate, eu vou dando os pontos na sua cabeça. Aí ele comeu um chocolate e colocou o outro no bolso. Aí ele perguntou assim: você não vai comer o outro, não? Ele falou: não, vou levar para o meu irmão. Aí ele falou assim: mas seu irmão não te deu uma pancada na cabeça? Ele falou: mas ele continua sendo meu irmão. Legal, né? Não é? Então a gente vê aí a ligação de um com o outro, o amor de uma criança com a outra. Por quê? Ele deve ter tido exemplo no lar, exemplo do pai, exemplo da mãe, e isso passou para essa criança. Então nós temos que ser exemplo na vida dos filhos, não é? Para a forma que eles forem crescendo, eles terem a gente realmente como herói deles, né? Nós temos que ser vistos assim, não é? E ensinar para eles sobre Cristo, sobre a palavra de Deus. E é muito interessante isso, a gente fazer o filho enxergar isso. O filho ver você orando, ver você lendo a palavra, não é? Aí ele vai criar esse hábito também. Então é muito bom a gente passar isso para o filho. É verdade, exatamente. Ok, nós temos aqui
Bom dia, pastores, graça e paz do Senhor. Peço oração pelo meu casamento, ok? Da minha filha e esposo dela, não é? Deus abençoe vocês ricamente, vocês são uma bênção na vida da minha família. Por favor, não deixem de orar pelo casamento da minha filha, ok? Não se identifica, DDD 31, nós vamos orar assim aqui no final do programa, ok? Aqui, desculpa. Paz, peço oração também pelo meu casamento, DDD 24. Estamos sofrendo todo tipo de perseguição. Peço também pelas minhas filhas. Você não disse que tipo de perseguição, né? Uhum. Mas nós vamos estar orando assim, apresentando diante do Senhor essas petições, amém? Nós temos aqui uma reprovação de Jesus aos que estorvam as crianças de virem a Ele. Jesus ficou indignado com seus discípulos quando estes passaram a repreender aqueles que traziam as crianças. Jesus ficou indignado quando ele viu que os discípulos afastaram as pessoas em vez de introduzi-las a Ele. Este é o único lugar nos evangelhos onde Jesus dirige sua indignação aos discípulos. Exatamente quando eles demonstram preconceito com as crianças. Jesus fica indignado quando identifica o pecado do preconceito na igreja. As crianças não apenas podiam e deviam vir a Cristo, mas elas eram exemplo para as demais pessoas que vinham. Jesus diz: em verdade vos digo, que se não receber o reino de Deus como a criança, de maneira nenhuma entrará nele. Verdade. Então, o que Jesus comparou ali? Comparou a simplicidade da criança, a alegria da criança, não é? A parte infantil da criança, a forma da criança ver as coisas, não é? A forma de pureza da criança. Então, Jesus ali, comparando a criança ali, ele coloca um monte de qualidade que nós devemos ter. Ser puros no Senhor, ser santificados, ser simples, perdoar rapidamente. Sabe, a criança perdoa e ela esquece. E muitas vezes as pessoas perdoam e não esquecem. É verdade. Não é? A criança não, a criança esquece, ela não lembra mais daquilo. A criança não guarda rancor, não guarda mágoa. Sabe, Jesus ali, ele encaixa um monte de coisas que nós podemos ser igual às crianças. E ele fala que tem que ser para realmente entrar no reino do céu. Se você tiver um coração igual a criança, realmente você vai ter um lugarzinho no reino do céu. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.